vocês vão ter um cronograma, que você já tem, né, que eu deixei lá no grupo, mas ele vai seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 23, que é o que a gente está estudando. Deixa eu só, não sei se vocês trouxeram o seu próprio Evangelho, mas a gente vai seguir os itens do Evangelho. Primeiro, odiar pai e mãe, depois abandonar pai, mãe e filhos, e deixai os mortos, é o terceiro, né? Deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. E por fim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, são todas passagens do Evangelho que se a gente não extrair da letra do Espírito, fica totalmente anticristão, fica totalmente na contramão do amor e das leis de Deus. Então, o nosso objetivo é trazer a interpretação, claro, à luz da doutrina dos Espíritos, para a gente compreender melhor. Dando sequência, na última aula que a gente falou sobre, explicamos, eu quero crer que esgotamos bastante as dúvidas sobre odiar pai e mãe, que não é para que ninguém odeie seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, e seja lá quem for, né? Até porque isso estaria na contramão de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para a gente. Então, se Ele manda amar a Deus sobre todas as coisas e faz uma complementação à lei maior, que era a primeira revelação, mandando que a gente ame o próximo como a si mesmo, isso seria uma contradição, mandar odiar o pai, a mãe, os irmãos, seja lá quem for, né? Para Jesus, que nos ensinou também um perdão incondicional, quero perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta, né? Um diálogo entre ele e Pedro, também andaríamos na contramão. E aí a gente teve a oportunidade de ver alguns textos de Emmanuel, as obras psicografadas por Chico Xavier, elas devem sempre ser lembradas e são obras complementares da doutrina dos Espíritos. Ele deixou ali bem claro que era para que a gente não criasse uma expectativa em cima da família, porque muitas vezes, até no sentido religioso, a nossa família às vezes não comunga a mesma fé religiosa. A gente, como espírita, pode estar inserido dentro de uma família cuja religião pode ser qualquer outra, né? E às vezes há um problema, acaba acontecendo uma certa divergência, que às vezes pode nascer de nós mesmos, que já seria um erro, mas também daqueles que professam outra religião, de não aceitar a gente como espírita. Então, Emmanuel sugere que a gente não crie expectativas, mas que siga professando a fé que nós escolhemos para a nossa vida, mas sem abandonar os familiares, no sentido e na intenção de que eles precisam do nosso apoio, do nosso amor. Relembrando, nós espíritas, falando de família, é importante a gente compreender que quando a gente vai reencarnar, isso a gente sabe melhor pelas obras de André Luiz, principalmente, um livro específico para a gente poder nortear o pensamento. Estou dando específico, mas tem outros, né? Que é o Missionários da Luz, quando vai falar da reencarnação de Sigismundo, se eu não me engano, capítulo 13, se eu não me engano, eu acho que é. Mas enfim, a gente vê que a primeira coisa que nós fazemos ao reencarnar é o planejamento reencarnatório. E a primeira coisa do planejamento reencarnatório, a primeira de todas, é escolher quem vai ser a nossa família. Tamanha a importância que é a família. Então, imagina se nós renegarmos integralmente a nossa família, que desastre que vai ser isso. Que é o que hoje a gente está vendo, um panorama social muito periclitante, cuja família está muito em segundo plano. A família foi muito renegada. Nós moramos, por exemplo, numa cidade conservadora. É comum, para mim, na idade que eu estou, alguém, quando me faz a seguinte pergunta, isso eu digo, alguém com mais idade, né? Pergunta assim, de que família você é? É muito comum essa pergunta aqui em Petrópolis.
Aí você vai dar o seu sobrenome e aí vai começar a fazer os links. Ah, você é do bairro tal. Ah, a sua família tem uma ligação com a família tal. Ah, não sei o que. Isso é muito comum. Os jovens hoje em dia vão falar assim, ué, que isso? Que família que eu sou? Que negócio é esse? Né? De não entender muito esse linguajar. Mas para a gente isso tudo tinha uma importância muito grande. Porque as famílias eram muito interconectadas entre si. Eu me recordo que quando eu era criança, inclusive o vizinho fazia parte da família. Aqui os mais antigos, na cidade de Petrópolis, sim, fazia parte, né? Mas se o vizinho adoecesse, a gente se sentia assim, num compromisso emocional de dar um amparo para aquele vizinho. Tem uma frase assim, um bom vizinho é melhor que um bom parente. Isso aí, né? Então Petrópolis tinha muito isso, mas eu sei que outras localidades no Brasil também tem essa questão, né? Então o vizinho tinha uma importância, a gente conhecia todos os vizinhos por nome, os filhos, não sei quem, sabia de tudo. Hoje, vamos ser sinceros, a gente às vezes mora num lugar que não sabe nada do vizinho, o nome dele, sobrenome, não sabe nem há quanto tempo ele mora ali perto da gente. Às vezes a gente mora em apartamentos, né, em prédios, e não sabe nem quem é o vizinho do lado, não sabe o nome, o sobrenome, o que aquela pessoa faz, não sabe nada. E às vezes a gente mora ali 10, 20, 30 anos, não sabe nada dessa pessoa. Isso não era assim antes. A importância da família, para nós, é que ela vai... Como é que se fala? Me faltou a palavra. Ela vai... Não vai substituir. A família, ela vai ser um marco importante de evolução para a gente. Complementar, e ela é de suma importância para todos nós. Por quê? Porque ao reencarnarmos, se nós escolhemos uma família, né, essa reencarnação que pode ser por laços consanguíneos, tão somente, né, que são as famílias expiatórias, a gente só está ligado por vínculos materiais, mas os emocionais estão distanciados. E a finalidade de reencarnar naquela família é fazer o quê? Formar um laço agora emocional, já que não existia esse laço emocional. Né? Então, a família ela tem essa importância, ela tem essa importância, ela é desafiadora para todos nós. E quando é uma família de laços espirituais, ela também tem uma suma importância porque nós estamos vindo nessa caminhada evolutiva juntos, então isso vai facilitar mais o processo de crescimento na horizontal. Na horizontal não, desculpa, na vertical da vida. Então, família é de suma importância, é o primeiro desafio nosso na reencarnação. E que nos promove muito e nos propõe um desafio muito grande, que é o crescimento na vertical, que é o que a gente está buscando aqui. Porque a horizontal da vida, os valores que a gente vive na horizontal da vida, esses a traça e ferrugem corrompem e levam. Mas o que nós estamos buscando é desenvolver valores que são eternos e que vão nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Então é isso por isso que a família ela tem uma importância muito grande, apesar de hoje muito se gritar ainda que família é uma bobagem na nossa sociedade. Essa sociedade intitulada por Zygmunt Bauman de uma sociedade líquida, sem laços, sem bases, né? Que o Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês, deixou para a gente nas suas obras, retratando essa sociedade tão sem consistência e sem valores morais. Então, a família é um desafio muito grande. Se a gente vence as diferenças em família, vencer as diferenças em sociedades é moleza, porque você não vive ali 24 horas na sociedade, mas com família é basicamente 24 horas. Então, se você consegue fazer a superação do seu orgulho, do seu egoísmo, que são as duas chagas da humanidade que viemos vencer, se você consegue fazer isso a nível de relacionamento estreito, que se chama família, no relacionamento que é menos estreito, que é a sociedade, é super fácil fazer isso. Porque o desafio é você, brincando, né, acordar com o inimigo todo dia e dormir com ele. Esse é o desafio. E conseguir transformar aquele inimigo em alguém digno dos seus sentimentos. Então é isso que a gente precisa ter, essa maturidade para olhar para a sociedade. É um desafio muito grande. É muito mais fácil a gente abandonar
e dar à família um subvalor, isso é muito mais fácil do que olhar para a família, olhar a importância que ela tem para nós que nos intitulamos espíritas e acreditamos que somos espíritos imortais. Se a gente dá esse peso, se a gente sabe que a família tem esse peso, a gente sabe que é desafiador e vai promover o crescimento. Então, isso é mais difícil? É, muito mais difícil. Porém, é muito mais libertador, se a gente for ver. Não tem satisfação maior do que a gente vencer um vício interno. Não sei se aqui alguém já passou por essa satisfação. Pelo menos um, né? Hein? Então, né? É muito bom, eu não sei se aqui alguém já passou de coração o perdão de um inimigo. Quando a gente consegue, de verdade, isso não é uma coisa da boca para fora, não é um exibicionismo nosso, uma coisa egóica. Quando a gente consegue verdadeiramente superar e entender o que é isso, nossa, gente, isso não tem nada no mundo que possa dar maior satisfação. Pode falar. Tem uma oração no final desse livro que fala oração, prece para os inimigos. Isso tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele é eleição de preces. Foi bem lembrar, Patrícia, porque a prece, ela pode nos ajudar a nos fortalecer para que as nossas relações dificultosas possam ser levadas de forma mais leve. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas no nosso contexto até familiar, a gente tem que ser muito maduro para poder falar sobre isso, que a gente tem muita dificuldade de convivência. E a gente tem que ser franco com isso para poder evoluir. Eu olhar para a pessoa e falar assim, não, eu conheço o Evangelho, sim. Eu conheço os ensinamentos de Jesus, sim. Mas eu tenho dificuldade de amar, sim. Porque aquilo que eu não aceito, que eu rejeito na minha vida, como diz Jung, aquilo persiste na minha vida. Então é preciso a gente ter lucidez. E ter, depois dessa lucidez, de enxergar a minha dificuldade, porque a dificuldade é minha, não é do outro. Porque o outro não tem que mudar para que eu possa amá-lo. Ele tem que ser quem ele é e eu aprender a amá-lo sem condições, porque nós caminhamos para o amor incondicional. Isso está nesse Evangelho também, segundo o Espiritismo, não sei ao certo se capítulo 9 ou 11, que vai falar sobre a lei de amor pelo Espírito Lázaro, que ele começa assim: no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados sensações, quanto mais instruídos e depurados nós temos os sentimentos, e o auge do sentimento é o amor. Ele fala da evolução do amor, o Espírito Lázaro. No início, o nosso amor é um amor instintivo, de busca instintiva de sobrevivência, Mais tarde é um amor prazeroso, a gente não quer a dor, a gente só quer o prazer na vida, a gente busca o prazer, então a gente busca no companheiro uma fonte eterna de prazer e felicidade. Para muito mais tarde, quando a gente tiver um amadurecimento espiritual, a gente compreender que o amor não pode ser uma condição. O nosso amor tem que ser semelhante ao amor divino. Deus ama todos nós com tudo que somos, com um pacote completo de coisas positivas e de coisas negativas. E é ponto final, é ponto final. As grandes almas que vieram na Terra amaram dessa forma incondicional. Vai ler lá o livro Renúncia, a Alcione, Alcione para alguns e Alcione para outros. O problema é o acento, E vai lá ler, O amor é um amor de renúncia. Os primeiros cristãos, do século I, livro Ave Cristo. Vamos ler há 2000 anos, 50 anos depois de Emmanuel. Nós vamos ver a apresentação de um amor que evolui para o incondicional. E é para lá que nós precisamos ir. Senão, como é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Jamais, isso vai ser uma utopia. Isso vai ser algo teórico e não prático. Ok? Feita essa introdução toda, que não foi por um acaso, eu vou dar seguimento agora, porque tem tudo a ver com nossa aula. A gente, anteriormente, na primeira aula, a gente falou sobre as leis de Deus que tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Todas as coisas. E aí a gente citou até uns exemplos de personagens bíblicos, principalmente, um Paulo de Tarso, um Abraão, que botou o amor a Deus acima de todas as coisas. A gente fez algumas citações na aula passada.
Abraão deu seu próprio filho a Deus em holocausto. Só que na hora H, né, Deus, entre aspas, né, a gente não vai entrar nesse mérito, entra em contato com ele e diz que não. Para ele não sacrificar o filho, pede a ele outra coisa. Mas enfim, é pôr o amor a Deus sobre todas as coisas. A vida espiritual acima da vida material, que nesse capítulo de hoje a gente vai sedimentar isso um pouco mais. A individualidade acima da personalidade. Talvez isso seja um tema um pouco mais complexo para a gente entender, né? Porque teríamos que abordar um pouco mais a psique humana, mas individualidade é diferente de personalidade. Eu dou um exemplo sempre muito prático. Eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Eu sou um espírito imortal com várias vidas. E uma dessas vidas, Enir, estou. Mas eu sou um somatório de uma vida. O problema é que a gente às vezes se identifica tanto com uma vida a ponto de não seguir essa vida para frente. A gente fica preso a personalidades. E aí a gente não segue. A gente tem que compreender que somos. Compreender só racionalmente não, porque eu acho que isso a gente já compreende racionalmente. Mas é levar isso do racional para o emocional. Entender que somos espíritos eternos. Então eu posso estar mãe, eu posso estar pai, eu posso estar filha de alguém, eu posso estar esposa de alguém, eu posso estar esposo de alguém, mas o que é esse alguém verdadeiramente para mim, em essência, em pureza? Ele é meu irmão. Nós só estamos vivendo uma experiência em comum para podermos aprender a amar de uma forma mais incondicional. Já pararam para pensar nisso? Tem até um filho que acho que é do Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são nossos. O que é nosso é o que nós podemos levar desta vida para outra vida. Se eu morrer agora, eu levo o filho? Levo o marido? Levo o pai, a mãe? Levo o carro, a casa? O que eu levo? A minha consciência com aquilo tudo que está dentro dela. Uma consciência limpa ou suja, que é a realidade, né? Ou seja, uma consciência com a lei ou fora dela, e os conhecimentos que eu adquiri. E o resto fica. E a titulação serve lá para o mundo espiritual? Vede, nosso lar, André Luiz não pôde exercer a profissão de médico. Então nós não levamos os conhecimentos, mas não levamos a profissão como um poder, ou como algo que nos deixa numa hierarquia superior ou inferior. Na espiritualidade, o que vai determinar a hierarquia que eu vou estar é o quanto eu sou evoluída moralmente, não os títulos, as titulações que eu tive enquanto aqui estive encarnada. Bem diferente para nós da doutrina espírita, é uma doutrina muito lúcida e difícil de ser vivida, mas dá para nós uma liberdade muito grande, porque nos torna responsáveis pela nossa própria felicidade, correto? Em pensar que na Idade Média, a minha salvação era uma salvação que dependia do outro, porque era uma heterossalvação. Se eu pecasse durante a semana, eu tinha que ir numa instituição religiosa para fazer o quê? Para confessar, para ser absolvida e iniciar a semana fazendo o quê? De novo, tudo de novo. Isso é que era dureza, né? Isso é que era dureza. Com a doutrina dos espíritos, eu não tenho ninguém mais para me salvar, porque agora eu sei que a minha salvação depende de mim, da minha conduta. Então, assim, é libertador porque não depende de ninguém, mas guarda o peso da responsabilidade, porque agora eu sei que eu sou herdeira de mim mesma. E aí? Complicado, né? Então, na aula passada, a gente viu a vida espiritual acima da vida material, a individualidade acima da personalidade, e agora, dando continuidade, nós vamos sedimentar esses conhecimentos, no entendimento que Jesus não está mandando ninguém abandonar nem odiar a sua família. O que ele está pedindo é algo muito mais profundo, tem que extrair da letra o espírito, ok? Então nós vamos avançar um ponto à frente nesse ensinamento deixado por Jesus, nesse aprofundamento desse ensinamento deixado por Jesus.
Então, na aula passada, nós já falamos sobre os apegos, não foi? Apegos. Se eu estou muito apegada à minha família, o que vai acontecer? Apegado no sentido, né, de que a minha família é muito mais importante que as leis de Deus. Eu vou, né, dar aval aos erros da família, e se eu der aval aos erros da família, eu estou escolhendo Deus ou mamão, para a gente entender. Né? Então vamos à passagem de hoje, ok? Eu vou ler toda, tá? Vou começar por o Evangelho de Mateus. Isso está aí no Evangelho de vocês, segundo o Espiritismo, tá? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou a sua mãe ou a sua mulher, os seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Parece barganha, né? Mas não é não. Então, aí agora já é o Evangelho de Lucas complementando. Complementando não, indo ao encontro, né? Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Ainda em Lucas, mas com o mesmo sentido, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ok? O que vocês entendem por reino de Deus e reino dos céus? Agora me baixou meio que uma reflexão. Paz na consciência, o que mais? É um reino material? Não é nada territorial. Então não é material, não posso encontrar ele em lugar nenhum. Aonde que eu encontro esse reino? Dentro. Aonde está escrito as leis de Deus? Então está dentro, tudo dentro. Numa próxima aula, eu vou ver se eu coloco um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus para a gente refletir isso no âmbito o mais profundo que for possível, tá bom? Fico devendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 23, item 6, o Kardec coloca assim, já para começar a nortear os nossos pensamentos em relação a essa passagem, que parece igual a outra, mas ela vai sedimentar um pouco mais esse desapego, tá bom? Para que a gente possa ir se libertando dos apegos. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente dois pontos. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Isso para deixar bem claro, tá? Para deixar bem claro. Então, ele está falando de uma vida futura. Qual é a nossa vida futura? É sair dessa dimensão material, né? O nosso futuro, assim, não tão distante, porque todo mundo aqui, a partir do momento que nasce, um dia vai morrer, né? Deixar a dimensão material e ir para a dimensão espiritual, que é a verdadeira vida do espírito, não é isso que está nas obras básicas de Allan Kardec? A verdadeira vida do espírito, é a espiritual. Tanto que dizem que aqui embaixo, nessa dimensão, aqui embaixo, do lado, nunca sempre brigo com isso, né? Aqui embaixo, será? Embaixo, em cima, do lado? Onde que é isso, né? Mas aqui na nossa dimensão material, dizem que é uma cópia mal feita da vida espiritual. Então aqui é só uma cópia mal feita. A vida real, verdadeira, é a vida o quê? Espiritual. É a vida espiritual, é a vida real. Essa é a nossa vida real. Mas a gente vive isso como uma realidade ou uma suposição? A gente vive uma realidade, mas a gente pretende a suposição. A gente sabe, né? Mas a gente titubeia, né? Assim? É isso que vocês queriam dizer ou não? É isso aí. Né? A gente tem isso no racional bem resolvido, né? Mas no dia a dia,
Muitas vezes a gente deposita mais tempo e dedicação à vida material do que à vida espiritual. Onde a vida espiritual a gente tem sempre uma parte, uma desculpa boa para dar, né? E eu não estou me dizendo que é em relação a nenhum movimento religioso, eu estou dizendo na nossa vida mesmo do dia a dia. Deixa isso para outra vida. Eu já vi gente falar isso. Essa pessoa deixa para outra vida. Eu fico pensando assim, tudo que eu puder resolver, né? Se eu quero, porque eu não quero voltar tanto assim aqui. Porque a gente ainda tem muito para voltar. A gente sabe que a gente está numa condição de espírito imperfeito e que caminha para uma condição de espíritos superiores, puros, né? Melhor dizendo, né? Puros. Porque superior pode ser em relação a alguma coisa, né? Eu posso ser superior em relação a um bandido, sei lá. Eu posso ser, né? Mas nem por isso eu continuo na condição de espíritos imperfeitos. Não estou te corrigindo, não. Estou só complementando, tá, Márcia? Não me leva a mal, não. Eu peço já desculpa se eu fui grosseira. É só para a gente poder dar uma abrangência nisso, né? Porque superior é em relação a alguma coisa, é um grau, mas a gente está falando de valores, né? Entre grau e valores são coisas separadas. Então eu posso, na condição de espírito imperfeito, ser superior a um serial killer, mas eu e ele estamos no mesmo nível de evolução, que é o nível evolutivo de espíritos imperfeitos, tá? Então nós estamos falando não de graus, mas de valores. Então a gente vai sair de uma condição de pouco valor, que é os espíritos imperfeitos. Temos pouca moralidade para a gente entender que perante o Pai todo mundo tem valor igual. Mas a gente sai da condição de espírito imperfeito e caminha para a condição de quê? De espíritos puros. Espíritos puros precisam reencarnar? Não mais. Não mais. Já conseguem viver uma realidade espiritual que nós estamos almejando. Para complementar disso que você estava falando que é uma cota mal feita do plano. Então a gente realmente não é superior a ninguém. Se a gente está habitando no mesmo local que ele, o pior, é só uma condição mesmo. É dureza. Por isso que a gente essa sua colocação de que como a gente está aqui no mesmo plano é basicamente, no dito popular, farinha do mesmo saco, né? É fato isso mesmo, né? Por isso que aqui Jesus pedia para a gente se abster de julgamentos, porque a gente não tinha condições para fazer julgamentos, né? Porque julgamento para a gente é muito complexo. Eu teria que ter um dado, um currículo daquela pessoa desde sempre, dos primeiros momentos dela. E aí, eu não tenho isso. E aí vem a ajuda da doutrina mesmo para você não se achar superior àquela pessoa e ter a misericórdia, a compaixão e exercer o perdão. Aí está a evolução. Você conviver no mesmo ambiente, no mesmo local, você não é superior a nada, e aceitar as diferenças daquela pessoa e acabar perdoando, entendendo que ela também vai passar pelo processo que você falou do planejamento, de ela arcar com as consequências dela, e não eu ditar o que ela deve fazer. Que é o que a gente quer fazer. A gente quer ser justiceiro. A gente quer ditar para o outro uma penalidade. Quando alguém nos fere, a gente desfere uma sentença, né? É horrível isso, né? E se a gente faz isso é porque a gente julgou previamente essa pessoa, sem ter nenhuma condição moralizadora para isso, né? Porque quando a gente fala de graus, são diferentes de valores, que eu falei para vocês, né? As coisas têm graus na nossa vida, mas a gente tem que subir uma oitava acima, é ir para o valor, né? Mas a gente não precisa ser saco de pancada de ninguém. Não, mas não é essa a proposta, né? Mas olha só, mas essa não... Exatamente, não é essa a proposta do próprio Jesus, do próprio Cristo, porque quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, isso já determina que a gente precisa ter um mínimo de auto-amor. Mas auto-amor é diferente de amor próprio, que a gente confunde muito. No amor próprio, né? Eu me sinto uma superioridade absurda em relação às pessoas. No auto-amor, eu sei da minha condição evolutiva, das minhas fragilidades, então eu tenho liberdade, mas eu também imponho o quê? Limites. Porque se eu não impor dentro de uma sociedade cuja grande maioria são espíritos imperfeitos, se eu não impuser um certo limite, eu não saio desse ciclo reencarnatório de novo. Tem um pensamento que diz mais ou menos assim:
O fanático só ama Deus. Fanático, a pessoa que só ama a Deus é fanática. A pessoa que só ama ao próximo é exibicionista. E a pessoa que só se ama é egoísta. São três vertentes de um mesmo defeito. É um amor totalmente desequilibrado, fora das leis de Deus. Ele não está dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não sei se eu me fiz clara na minha compreensão, na minha fala. É por isso que perdão é um processo. Por isso que perdão é um processo. Aí não é fácil, é um longo período. Aí voltando para abandonar pai e mãe, irmã, não fala isso. Não é o abandonar. Não. Aceitar que você faz parte de um ciclo, que são evoluções diferentes, e aí é que vem Isso a aí. família. Não É isso que vem a voltar família. pro tempo, não é o abandonar, É. é Não aceitar. é largar fisicamente. Não é largar. E nem ser o bobo da família. Isso. De aceitar É. aquelas condições. A gente não pode aceitar as manipulações do mal, Isso aí. né? A gente tem que estar firme no amor. Quando na questão 886 do Livro dos Espíritos é perguntado como é a caridade segundo o nosso Senhor Jesus Cristo a entendia, a resposta é aquele acróstico, né, que vocês gostam muito, é o BIP, né? Benevolência para com todos. Ou seja, ter ser do bem para qualquer um, não é ser bom não, porque bom é grau, nós estamos falando de valores, é uma oitava acima, não sei se eu estou me fazendo entender, mas se você não fizer, grave isso. Então, porque tem muita gente no mundo boazinha, o bonzinho, logo pode pisar no calo dele e começar a ser o quê? Malzinho. Malzinho. Mas quando você já está uma oitava acima, nem é bom e nem é mal, mas você é do bem, que é a oitava acima, você sai dessa dualidade. Então você vai ter a benevolência, você vai ser do bem para com todos, porque isso é bom. Ser bom faz bem para quem? Em primeiro lugar, para mim, porque eu não me contamino com coisas ruins. Em segundo lugar, que é bom para a coletividade. Então, benevolência para com todos. Aí depois é indulgência, tá vendo o Bíblia? Indulgência para com as imperfeições alheias. E aí que entra a questão da família, que a gente às vezes acha que indulgência é conivência. Ah, você está errada, eu vou ficando com você. Você vai ficar com a lei divina, nem com a lei dos homens, nem com aquilo que talvez pudesse parecer tanta fidelidade à família. É ficar com o que é, e é ponto. Mas é difícil, né? Voltar. É difícil. Se a gente for analisar isso com mais profundidade, é mais difícil. Então, indulgência. E perdão das ofensas. Alguém me ofende. Por quê? Porque eu me permito ofender-me. Porque eu sou tão egóica que se alguém não fizer aquilo que eu julgo que é o correto, que é o certo, e o meu certo e correto é apenas um ponto de vista dentro de um campo de verdades eternas e absolutas, né? Então, se alguém rompe com as minhas leis e os meus preceitos, olha só, com as minhas leis e os meus preceitos, com os meus desejos, se torna um inimigo em potencial ou até um inimigo declarado. Nós somos assim. A causa, a lei de Deus não está à frente, o que está na frente é o nosso ego. Ninguém pode me ofender. A minha personalidade magnânima. Não é mais ou menos assim? Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso comigo? A pergunta. Alguém só pode fazer isso comigo a partir do momento em que eu me deixo fazer. Ou que eu concorde por algum interesse pessoal. Porque quando não, ninguém faz nada com a gente que a gente não permite isso. Observem a consciência. Muitas vezes a gente cede porque é interessante para a gente, ainda que momentaneamente, aquilo ali. Não é assim? Tá dureza a aula hoje, hein?
Mas eu falei que eu ia começar a sedimentar, não falei? Eu vou pular uma série de slides, mas que eu vou dar para vocês os slides das obras de Emmanuel para comprovar essa fala, tá bom? E eu vou passar um pouco mais à frente. Acho que é aqui, deixa eu ver se é. Para a gente entender o contexto desses diálogos, dessas passagens do Evangelho que foram feitas, a gente precisa entender um minuto antes. O que aconteceu antes? Principalmente em Mateus, capítulo 19, não é isso? O que está aí para vocês? Capítulo 19 de Mateus. Vamos embasar em um para ficar mais fácil. Mateus 19, 29. Vocês estão com o Evangelho de vocês aí à mão? Então tá, peraí, segura aí, tá bom? Só um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não pretendia fazer exatamente nessa ordem, mas tudo bem. Tudo acontece. Isso. Foi só um minutinho, só para eu entender o meu raciocínio. Tá, vamos seguir Lucas, vai ter que ser por Lucas mesmo. Lucas, nós temos 18, 28 a 30, não é? 18, 28 a 30. Abre lá no capítulo 16 de vocês, eu não sei se o livro de vocês é velho, ou uma edição, mas no capítulo 16 que vai falar da parábola do mal rico, que é a parábola do mancebo, lembra? O mancebo rico, que foi procurar Jesus, que ele queria seguir Jesus, então Jesus disse para ele abandonar tudo que ele tinha e seguir Jesus. Ele disse que não podia. Lembra? Então, antes acontece essa parábola, antes acontece essa passagem, a parábola do mancebo rico. Vocês lembram da parábola? Todo mundo, ele chega para Jesus, se apresenta, diz que ele quer muito seguir a Jesus. Então Jesus disse, vai, vende tudo que tem, abandona tudo e me segue. Ele disse, eu não posso. E aí acaba o Evangelho ali, Jesus disse, é mais fácil que um camelo passe pela buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra? Agora pode ver a memória de todos? Que agora você que raciocínio. Tá? Essa passagem do mancebo rico, que é o que antecede a passagem de Lucas, que vai se referir ao abandonar pai e mãe, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é todo didático, né? Não se pode servir a Deus e a mamão. Vai falar de valores eternos e transitórios, não é assim? É? Daquilo que é um capítulo que vai trabalhar o autodomínio, não é? É ou não é autodomínio? Eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que escolher qual senhor que eu vou seguir. Eu quero servir a Deus, é óbvio, pela lógica, não é? Mas só que eu tenho que ter um autodomínio sobre as coisas que eu desejo materialmente. É ou não é? Porque, claro, né? A vida material é muito interessante. Nós venhamos e convenhamos. Então ele vai exigir de mim o quê? Um autodomínio muito grande. Porque se fosse algo fácil, eu não tinha que escolher, já estava escolhido. Concorda? Está escolhido. Na tradição espiritual, vai falar o que aconteceu com o mancebo rico. O mancebo rico, pela tradição espiritual, é o que a espiritualidade nos conta, o que foi que aconteceu com esse homem depois. Amélia Rodrigues, acho que é Primícias do Reino, ou não? Ou pelos caminhos de Jesus? Acho que é pelos caminhos de Jesus. Vai falar que o mancebo rico, ele tem um diálogo mais aprofundado com Jesus. Ela narra, é muito bonito. Vou ver se eu boto isso lá no grupo. É lindo, né, Márcia? É de chorar, né? As primeiras vezes que eu li, eu chorei. Ele começa dizendo, Senhor, mas eu comprei 2 cavalos, eu gastei um dinheiro, eu preparei tudo para a corrida de bigas, me preparei. Deixe-me primeiro correr nas bigas, depois eu volto e te sigo. Jesus diz, não, o reino dos céus começa para você agora, se você quiser. E aí ele fica entre o impasse da corrida de bigas e o impasse de Jesus, até que ele olha para Jesus, aflito, embargado, e diz, não posso, e vai embora. E corre na corrida de bigas. Só que numa curva, a biga dele, né, aquela carruagemzinha pequena, né, que só cabe uma pessoa, ela passa num lugar mais assim, com desnível, ela vira e ele morre pisoteado nos próprios cavalos. E aí quem vai receber ele, levar ele?
Nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa é linda da Maria Rodrigues, é de chorar, vale a pena ler, né? Porque ela envolve a gente, né? Ela tem a linguagem poética. E aí mostra pra gente que existem outras formas de apegos, não é só material, as coisas materiais, mas a vaidade. Ele era jovem, bonitão, competitivo, olha a competição. Competição faz parte do Evangelho? Faz parte das leis de Deus? Não. A cooperação, sim, que é a oitava ação, mas não as competições. Então mostra que ele está muito mais apegado à vaidade pessoal, né, à virilidade, à juventude, ao ganhar, ao chegar em primeiro lugar, a estar no pódio, ao ser o centro das atrações, do que propriamente seguir Jesus, que seria algo secundário para ele. Ele podia fazer depois, mas primeiro ser conhecido, ser idolatrado, né? Ele achou que tinha tempo. Ele achou que tinha tempo, mas a gente não vem com a etiqueta aqui na perna dizendo, olha, mês tal, dia tal, hora tal, tem que ir embora daqui. Até tem a gente que não vê. Bom, eu não vejo, né? Mas eu também não estou muito interessada em ver, não, Márcia. Eu não estou muito interessada em ver essa A gente etiqueta. pode até vir com ela, mas a gente não vê, né? Então, nada tem bastante obrigada. Então, O oposto de São Francisco, né? hein? O oposto de São Francisco. O que de São Francisco? O oposto de São Francisco. Ah, o posto de São Francisco, que não queria nunca ser idolatrado. Não, eu falo, na hora ali, ele abandonou tudo e seguiu. Ah, sim, o São Francisco abandonou tudo, inclusive ficou pelado na praia, deixou as roupas e tudo. Eu já não quero nada. É a completa desidentificação. Eu não estou identificado com nada materialmente, estou seguindo agora o Cristo. Né? Então, assim, são formas de apego. Então, essa passagem, minutos antes, Jesus vai trabalhar com essa passagem que fala do desapego. Eu teria muito assunto para falar, sempre a gente vai falador, né? Mostrando para a gente quanto a gente às vezes está apegado a determinadas coisas e conceitos, mas que as leis, mas que as leis de Deus têm que estar acima de tudo aquilo que a gente deseja. Porque os nossos desejos são passageiros. Nossos desejos são passageiros. As coisas materiais são passageiras. Elas saciam por tempo muito pequeno. Eu bebi água agora. Eu posso ficar até o último dia aqui na Terra sem beber água? Não. É tudo muito passageiro aqui. A vida aqui, tudo é muito breve, muito rápido. Então é um convite de Jesus para se desenvolver valores acima disso tudo. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, seja quem for, ele está nessa condição. E o meu dever diz que eu devo cuidar dos pais, da mãe, do irmão, de quem for que estiver vinculado a mim. Isso é um ato de misericórdia, de caridade, é um dever. O abandono não faz parte das leis de Deus. Como nas leis de Deus não tem as leis do ódio, do desamor, do desafeto, nada disso faz parte das leis de Deus. Então o cuidado com o próximo faz parte das leis de Deus. E não é isso que Jesus está pedindo para a gente renunciar. Mas Ele está pedindo para a gente renunciar àquilo que nós nos encontramos apegados. O que me encontra apegado? O que eu tenho tanto apego? O que se eu perdesse hoje, é uma pergunta, o que se eu perdesse hoje, a minha vida perderia o sentido? Eu já fiz essa pergunta em palestra quando eu falei sobre a passagem do mancebo rico. Muita gente me respondeu assim, se eu perdesse meus filhos, minha vida perdia o sentido. Se eu perdesse meu marido, minha vida perderia o sentido. Se eu perdesse meu pai e minha mãe, minha vida perderia o sentido. Mas, se nós compreendemos, como está no capítulo 16, que a verdadeira riqueza é só o que eu posso levar, então isso não pode ter esse contexto. Eu me faço compreender, mas não significa que eu não tenha o dever de cuidar de todos eles. Mas não vai sentir, né? E que não vai sentir. E que não vou sentir. Mesmo sabendo que é até breve. Mesmo para a gente. Por quê? Porque a gente ainda está apegado aos sentidos.
E não poder ver o outro, aquilo que os sentidos não alcançam, para a gente é muito difícil. Quando a gente ama, para o nosso amor ser de condição, a questão física da presença é de suma importância, o físico. Quando o amor está sublimado, tanto faz estar perto ou estar longe, porque tem o vínculo do amor que vive. Só que o nosso amor não está sublimado. E a proposta de Jesus é justamente essa. É sublimar, é se desapegar de tudo aquilo que você não domina dentro de você e que não é real, portanto. Porque a minha felicidade, ela não pode estar vinculada a coisas que estejam exterior a mim, ou seja, pessoas ou objetos. Porque os objetos atraem ferrugem e leva. As pessoas são pessoas, não são propriedades minhas. E se elas saírem do meu contexto de vida e eu não estou estruturada num amor incondicional, a minha felicidade se vai com aquela pessoa, com aquele homem. A proposta de Jesus é uma proposta muito profunda. É muito profunda. É uma proposta de desapego total das coisas. Mas desapego não é desinteresse pelas coisas, porque muitas vezes a gente acha que desapegar-se é se desinteressar das pessoas. Não. Não é isso. É cuidar das pessoas, mas saber da transitoriedade dessas relações. E saber que o que eu preciso é desenvolver um amor sem condições em relação a essas pessoas. Ou a essas coisas. É por causa do nosso apego que nós hoje temos na Terra crimes, que nós temos na Terra guerras, que nós temos corrupção, que nós temos as mais diversas formas de injustiça e de violência. Pense em qualquer tipo de injustiça e de violência e me diga aonde que o ego não está envolvido nisso. Me citem alguma, eu peço a vocês, me citem. Na corrupção, o ego está envolvido? Eu quero tudo para meu bolso, para mim. E você? Você que se vira, eu não estou me virando. Não é assim? Numa guerra, o que eu quero? Mostrar o quanto que ganhar. Eu sou poderosa. E você não é nada. Você vai ver só. Eu vou mandar meus mísseis lá para a tua terra. Tu vai ver quem é que manda aqui. Isso é fruto do orgulho e do egoísmo? A proposta de Jesus é essa. Para varrer da terra a miséria, a injustiça, a corrupção, a violência, o amor tem que prevalecer, mas não o nosso estágio atual de amor pelo amor de condição. Eu só te amo se você fizer isso por mim, se você não fizer, eu te amo menos. Vou amar mais que eu quiser. Não é assim? E assim passamos de reencarnação a reencarnação, nos comprometendo com as leis, e quanto mais nós nos comprometemos com as leis, mais nós ficamos o quê? Presos aos ciclos reencarnatórios? Não, porque temos que voltar para colocar em ordem aquilo que promovemos desordem, para nos quitar com a lei enquanto andávamos fora dela. E aí a gente não sai desse lugar nunca. Tudo que é violência está envolvido a consciência egóica, a personalidade nossa, que quer eternizar aquilo que fatalmente tem fim. Esses grandes conquistadores queriam posses, terrenos, não é assim? Os grandes conquistadores da antiguidade queriam posses, terras, poderes, para eternizarem o seu nome, sabendo que não podiam deixar de morrer. Mas não é assim? Eternizaram em parte. Porque quem é que faz a diferença na nossa vida? Esses conquistadores ou Jesus? Jesus não conquistou, não quis conquistar nada, não quis nenhum poder terreno. E, no entanto, ele foi um divisor de águas na história. Porque os valores de Jesus não eram esses, desses grandes conquistadores.
Muito bem. Então, só para a gente relembrar, esse capítulo, o tema central dele é continuar a forma de desapego. Mas entenda, não estou dizendo, senão vão dizer que eu disse. Nós temos obrigação de cuidar de pai e mãe. Isso não é favor que se faça para nenhum deles. Isso fique bem claro aqui. Tá? Porque o que o pai e a mamãe deu para a gente, não há dinheiro e posse e bem que possa pagar isso. Um irmão e uma irmã, o próximo, tem muito mais valor do que qualquer coisa na terra. Que entendamos isso. Porém, acima de todas essas coisas é a lei. Precisamos nos desapegar. Eis meu pai, eis a minha mãe. Mas lá fora também tem um pai e uma mãe que clamam por justiça. Então que a justiça esteja acima daquilo que nós desejamos. Não sei se eu me fiz entender. Se a minha família está errada, está errada. Me fiz entender? É duro, né? Muito duro. Então nós temos os apegos materiais, que é fácil a gente entender. Estou apegado a alguma coisa material. Gosto muito do meu carro, gosto muito da minha roupa, gosto muito dos meus livros. Sem eles, por eles eu brigo. Tem os apegos de identidade? Tem. Gente, que susto. Tem gente que é apegado à profissão. Sai do trabalho, mas continua profissional dentro de casa, não é assim? Tem gente que não se desapega, não se desvencilha daquilo. Não é? Continua exercendo as mesmas situações que exerce lá no trabalho. Mas dentro de casa você é convidado a exercer outras funções, de pai, de mãe, de irmão, de filho, de esposo, de esposa, não é assim? Então não é possível ser advogado e médico dentro de casa? Só para a gente entender. Tem um livro muito interessante do Robert Fisher, chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu indico para vocês lerem sobre esse processo da gente estar tão vinculado a certas coisas. Apego a pessoas e relacionamentos, né? Nós nos apegamos ao amor das pessoas, às pessoas, porque elas validam aquilo que somos. Então, quando o nosso amor é muito de condição, nós vivemos enciumados, de uma forma possessiva, temos um relacionamento de codependência, não é assim? O que é o ciúme? O ciúme é a gente achar que o outro é o quê? Nossa, alguém aqui é nosso? Difícil, né? Difícil. Estar amando uma pessoa e saber que ela não é nossa. Mas ela não é. Ela não é. Ela não é. E se ela quiser ir embora? Deixa ela ir embora. Lembre do melhor que ela te deu durante toda a vida. Deixa ela ir. Vai ter a hora que vai embora mesmo. Vai, já foi. Não, pois se não for pela morte, mas vai. Mas você quer ver uma coisa? A sua brincadeira que resultou numa reflexão. Sabe? Um dia vai embora porque morre, né? Mas, quando a pessoa já não quer mais estar com a gente, ela já não está há muito tempo. Né? E a gente fica tentando eternizar o que já acabou. É só a gente inverter a posição. Você consegue ser obrigado a amar alguém? Inverte a posição. Inverte. Né? Eu acho que meu som está acabando. Acabou meu som aqui. É isso que tu está. Gente, acabou meu som. Estou sem som. Ele está vendo logo o que está acontecendo. Então, assim, quando, né? A gente tem que entender assim, você se põe no lugar da outra pessoa. Se põe no lugar da outra pessoa. Se você não pode fazer, como você está obrigando essa pessoa a fazer? Né? Isso tudo para a gente fazer uma reflexão. Essa é uma proposta de Jesus, é o desapego. E apegos a ideias e a crenças. A gente mata por ideologias. O mundo está cheio de morte por ideologias hoje. Hoje isso está claro para a gente, sempre foi assim, né? Mas hoje isso está claro dentro de um contexto da humanidade. Como uma ideologia pode ser mais importante que uma vida? Faço a pergunta para vocês. Como? Como?
Então, uma ideia, uma ideologia minha, uma crença, um posicionamento ideológico qualquer meu, é mais importante que uma vida humana? Então, a proposta é essa, são os desapegos. Não significa que nós não podemos ter coisas. Não significa isso. Porque o problema não é possuir coisas. O problema é ser possuído pelas coisas. Eu posso ter uma casa, eu posso ter uma conta bancária rica, mas a partir do momento em que essa casa ou a conta bancária rica passa a determinar o meu comportamento, é que é um perigo. Que aí eu estou possuído por essa coisa. E aí o amor ao próximo vai prevalecer? Vai prevalecer o amor ao dinheiro. Por que há tanta corrupção no Brasil, com licença da palavra? Porque o próximo não significa nada. Não. Não é assim? Não significa nada. Se eu tivesse o amor dentro do meu coração, eu seria capaz de roubar um irmão meu? Nunca. Jamais. O amor verdadeiro, jamais. Não é? Porque eu ia pensar, assim como eu não gosto de ser lesada, eu não vou promover lesões. E agora eu vou fazer a última pergunta para a gente finalizar, que está acabando aqui. Como eu posso me desapegar? Dando às coisas o seu devido valor. Mas para eu dar às coisas o devido valor, eu tenho que estar antenada nas coisas, num processo de reflexão. Senão eu começo a me justificar. Senão eu começo a me justificar, não é? Mas olha só, eu só roubei tal coisa porque todo mundo rouba. Eu começo a me justificar. Né? Ninguém estava vendo. Como? Ninguém estava vendo. Como? Vou contar um koan rapidinho para finalizar, tá bom? Não estava planejado. Dizem que no mosteiro, é um koan, então tem sempre o mestre e alguém, nesse caso o mestre e os discípulos. Nesse mosteiro estava muito velho e estava precisando de reformas. Só que eles não tinham dinheiro para isso. Todos praticavam a renúncia aos bens materiais e ninguém ali tinha dinheiro para poder reformar. E aí os discípulos se reuniram com o mestre e falaram: mestre, olha só, nós precisamos reformar o mosteiro, porque vai acabar. Quando chove, olha quanta água que entra, está acabado, tem que melhorar isso. Mas mestre, a gente não tem dinheiro, como é que vai ser isso? Aí o mestre olhou para eles e falou assim: roubem. Vocês vão lá, determinada hora do dia na vila, olhem para que ninguém veja vocês e roubem o material para a gente reformar o templo. Mas escutem, não deixem que ninguém veja que vocês estão roubando. E aí eles se organizaram, todo mundo ficou assim: nossa, o mestre mandou a gente roubar, mas se mandou, então o que é para a gente roubar, né? Mandou, é para roubar. E ele falou assim: mas se atende. Ninguém pode ver vocês roubarem. E aí, ficou tudo acordado direitinho. Outro dia de manhã, eles iam roubar bem cedo, roubar a vila, para poder arranjar o material para reconstruir o mosteiro. E aí, o mestre ficou, quando chega o mestre numa sala lá específica, ele vê que tem um aluno, um discípulo que não foi. Ele vira para o aluno e falou assim: onde estão os outros? Todos saíram para roubar. Por que você não foi? Ele perguntou. O senhor não disse que era para a gente se atentar que ninguém podia ver? Então, eu estava vendo, então eu não fui. Então é isso que a gente precisa ter, né? O que eu devo ter em mente na hora do meu erro? A minha consciência tem que estar presente sempre. Por isso que um dos objetivos da doutrina dos Espíritos é o autoconhecimento e a reforma íntima. Porque
Porque se eu estou distante de mim mesmo, estou distante da minha consciência, tudo é justificado. Agora, quando eu estou pautada, eu estou centrada dentro de mim, eu estou em contato com as leis de Deus que estão escritas na minha consciência. Eu não vou precisar de nenhuma testemunha externa, ou de nenhuma visão externa, de nenhum olhar de ninguém, para provar ou reprovar. A minha consciência será o norte da aprovação e da reprovação. Então, a proposta de Jesus não é abandonar ninguém, é se desapegar daquilo que está te possuindo todos os dias e que te impede de vivenciar as leis de Deus na sua plenitude. Como alguém pode abandonar o pai e a mãe e viver em paz com a sua consciência? Eu faço a pergunta. Como alguém pode abandonar um irmão ou uma irmã necessitada realmente e estar com a sua consciência limpa e seguir em frente? Há de estar apegado ao seu próprio orgulho e egoísmo que gerou esse descuidado e esse desamor. Então, essa é a proposta de Jesus. Se desapegar de coisas que não são verdadeiras, que são ilusórias, como orgulho e egoísmo. Só as leis de Deus e o Pai é a realidade. Então era isso que eu tinha para passar para vocês essa manhã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, possa continuar conosco, hoje e sempre, e até o próximo encontro. Beijo!